A paz do Senhor. Hoje estaremos lendo Provérbios 26, do versículo 13 até o versículo 28. Diz assim: O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças. O preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Amém. Então aqui a gente vê ele falando sobre 2 temas, né? Sobre o preguiçoso, a preguiça, né? Então, o preguiçoso aqui, como ele diz, é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Então, o preguiçoso, ele tem, né, uma malícia, ele tem... ele quer se dar bem, né? Ele prefere dar aquele jeitinho do que se esforçar, se dedicar para fazer algo. Então, ele se acha sábio, né? Ele se acha esperto. Mas a verdade é que ele está muito longe da verdadeira sabedoria, né? Porque o fim dele, né, a gente sabe qual é. Ele não vai ter prosperidade, ele não vai ter sucesso, né? Porque geralmente o preguiçoso, ele também procura obter bens, obter finanças, obter coisas através de formas ilícitas, né? Então, isso vai só trazer prejuízo para a vida dele. E aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos, como nós vimos ontem aqui, fala o versículo 12, diz: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, ele é mais do que tolo, né? Quando ele se acha mais sábio, sábio aos seus próprios olhos. E aí, ele vai falando também, né, sobre aquilo que sai da boca, sobre a língua, sobre a falsidade. Então, ele, como todo o livro de Provérbios, fala muito sobre esse assunto, né? Sobre os difamadores, sobre aqueles que dão falsos testemunhos. E ele diz aqui: o que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão, né? Então, o briguento, aquele, né, que não é pacificador, ele é o motivador de discussões, de conflitos, né? Aqui diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. É aquele ditado, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Então, né, que sejamos pacificadores, né? Que não venhamos entrar em conflitos sem motivo, né? E sem ter a razão, né? Tem um versículo que diz, né, que nós não devemos contender se não tivermos a razão, né? Buscar os nossos direitos, nós precisamos sim, mas se não tivermos a razão, né? Por que entrar em discórdia, entrar em conflito? E aí ele vai falando sobre isso, e ele fala sobre aquele que é falso, sobre a falsidade. Diz assim: quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele. Então, muitas vezes a aparência de mansidão, né, esconde ali uma falsidade no seu íntimo, como ele diz aqui. Quando vier com palavras suaves, não acredite nele, né? Então, aqui eu vejo a necessidade
muito grande do dom de discernimento de espírito. E principalmente nos tempos em que estamos vivendo. É um dom muito necessário para que a gente possa discernir, né, ambientes, pessoas, porque a palavra diz, né, que haveriam muitos falsos profetas nos fins dos tempos, e eu creio que nós estamos no princípio das dores. Então é um tempo onde muitos falsos profetas têm se levantado, pessoas que pregam a palavra, mas não estão trazendo o verdadeiro evangelho, que escondem pecados, pregam ali, mas não vivem o que pregam. Então, infelizmente, a gente tem visto muitos escândalos no meio cristão. Infelizmente, né, pessoas têm descredibilizado o evangelho de Jesus. E nós precisamos, sim, ter esse discernimento de espírito para discernir os ambientes em que estamos, né, aquilo que tem sido pregado, né. Então, é muito importante isso. E pessoalmente, nas minhas experiências, há uns 2 anos mais ou menos, eu tenho pedido para o Senhor me dar discernimento, e o Senhor sempre me dá muitos sonhos. Então, muitas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, estão acontecendo ao meu redor ou ao meu respeito, o Senhor me mostra através de sonhos. Muitas vezes eu não entendo, mas eu tenho buscado esse discernimento, né? E o sonho, ele tá dentro também do dom de revelação, né? De visão. Então, o sonho, ele é uma visão. Então, que nós realmente possamos pedir ao Senhor para derramar esse dom sobre nós, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos em que falsos profetas têm se levantado para enganar, né, muitos. Que não sejamos enganados, né? Que nós consigamos enxergar essa falsidade atrás da aparência de bondade, né? Em nome do Senhor Jesus. E aqui ele diz, né? A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então, né? Aquilo que sai da boca dessas pessoas que têm deturpado a palavra de Deus causa ruína em muitas vidas. Então, que nós venhamos realmente ter esse discernimento da parte do Senhor, esta sabedoria, assim como diz aqui na sua palavra, em nome do Senhor Jesus.